A ideia hoje aqui, do que eu vou conversar um pouco com vocês, é um convite também que foi feito, né, para falar um pouco a respeito de uma ação que está acontecendo, que do MUVIT, que é o Museu de Imigração Virtual de Imigração Italiana em Minas Gerais, né? Mas antes de falar um pouquinho do MUVIT, especificamente, eu vou falar um pouco sobre os processos participativos do qual a gente tem se dedicado e da qual eu também dou aula, que são os inventários participativos relativos ao patrimônio cultural, né? Porque também isso tem a ver com uma das propostas do museu, que é ser um museu colaborativo, um museu onde a população, onde a sociedade pode participar de forma efetiva, né? Então, é muito importante, a gente está aqui numa casa que se dedica muito à arquitetura, de mais ou menos uns 15, 20 anos para cá, a gente inverteu muito as formas como nós trabalhamos com o patrimônio cultural, né? A gente, de certa forma, sai um pouco de uma ideia desse patrimônio edificado somente, né, e eleito e selecionado por alguns especialistas, e inverte essa perspectiva para uma perspectiva onde a sociedade e as comunidades, né, e os agentes têm este protagonismo. E nessa metodologia, nessa forma de trabalho, a gente trabalha muito com mapas afetivos, né, com cartografia afetiva, com esses levantamentos, para, a partir dali, a gente entender e compreender quais são as referências culturais dessa população e selecionar quais são ali os bens culturais, enfim, aquilo que vai ser protegido, aquilo que vai ser feito o registro, inventário, tombamento, enfim. Isso é fundamental porque isso muda muito a própria instituição da qual eu venho, né, que é o IEFA, ou seja, a forma de enxergar o patrimônio, né, e mais, ele impõe uma necessidade de que esse patrimônio ele seja construído, gestado com a sociedade como um todo, né? Então, são ferramentas, mecanismos e formas em que a gente tenta implementar no sentido de sempre ter uma participação maior da comunidade. E fico grato aqui de ver a mesa que tem talvez essa perspectiva, né? Nosso colega aqui, Gustavo, que já fizemos um trabalho junto relativo a Belo Vale, que foi da Fazenda Boa Esperança, na qual é um bem tombado pelo IEFA, mas a gente também fez a perspectiva da comunidade trabalhar com ela, né? Então, acho que é esse link, mais ou menos, que a gente sempre tenta estabelecer. E nesse projeto que eu vou mostrar para vocês, que, na verdade, ele é mais do que um projeto, ele é um convite, né, para que vocês possam também participar, possam se incorporar nele. Ele ainda está em fase de elaboração, ele não está implementado. Ele também tem essa perspectiva, uma perspectiva de que as pessoas, as famílias, né, obviamente da temática da imigração italiana em Minas Gerais, mas a ideia é que as pessoas possam participar dessa ferramenta e possam também interagir com ela. Ah, tá. Então, eu montei só um esboço aqui, a minha fala vai ser bem objetiva nesse sentido, né? Da gente poder mostrar para vocês como é que foi a ideia da construção desse site, desse museu virtual, né? E deixar o convite para que, assim que ele já estiver em funcionamento, a gente consiga participar dele também, alimentá-lo, enfim, discutir, né, essa questão, que de uma parte de imigrantes que vieram para Belo Horizonte, para Minas Gerais, que também deixaram uma contribuição muito também na arquitetura da cidade como um todo, que eu vou mostrar um pouco sobre isso aqui. Então, pode passar, por favor? A ideia aqui do MUVIT, né, é falar que é o Museu Virtual da Imigração Italiana em Minas Gerais. Ele é uma ideia de... o que acontece? A imigração italiana para Minas Gerais e para Belo Horizonte ela foi muito intensa, né? A gente teve o terceiro maior estado que recebeu imigração italiana no Brasil foi Minas Gerais. E, de certa forma, essa imigração ela fica... essas pessoas, enfim, elas se incorporaram de tal forma no cotidiano das ações que é difícil entender. A gente não tem colônia italiana aqui, a gente não tem... Mas eles deixaram muitos legados em muitas áreas, especialmente, por exemplo, na área da arquitetura, né?
A gente tem aqui, eu vou mostrar alguns bens culturais que são tombados pela cidade e pelo próprio IEFA, que também são de autoria ou de arquitetos italianos ou de descendentes, e, de certa forma, esse conhecimento como um todo, ou essa tradição, ou essa história, ela nunca teve um lugar para que pudesse fazer uma recolha, que pudesse ter um espaço onde se discutisse isso, né? Então, a ideia ela surge, né, da gente poder pensar em um museu que pudesse abrigar acervos, pudesse ser de consulta ampla, que pudesse envolver histórias de família, de pessoas, de indivíduos. Aí, pode passar, por favor? Então, todas as imagens que vocês estão vendo aqui já são imagens do próprio museu, né? Algumas também que a equipe já foi coletando por enfim, outros sites, e, enfim, a ideia é fazer uma ponte. Esse projeto, na verdade, ele é um projeto encampado pela Ponte Entre Culturas, né, que é uma associação com vários anos já de atuação em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e tem o apoio, né, a realização também do consulado italiano em Belo Horizonte. Então, e claro, obviamente, também foi um projeto feito via lei de incentivo, também os outros patrocinadores, a gente tem sempre um mix aí de apoiadores nesse processo. E a ideia é que a gente pudesse localizar esses acervos aonde eles estão, e aí a Prefeitura de Belo Horizonte é um parceiro muito grande, porque o Museu Abílio Barreto ele entra, né? O Arquivo Público da cidade também, mas também o Arquivo Público Mineiro. E a ideia é eu trazer um pouquinho de como é que essa pesquisa está. E a próxima etapa, assim que ele for lançado, vai ser a etapa de recolha ou de interação com as comunidades, com as pessoas, para que eles possam também participar desse projeto. Pode passar? Estou colocando algumas imagens aí de alguns desses italianos ou descendentes, né, de italianos que puderam fazer aqui. Pode passar o próximo. Nosso amigo Gustavo aqui fez o filme do Cruzeiro, né? Eu sou atleticano, tá, gente? Mas, enfim, a próprio Cruzeiro aqui, né, do Palestra Itália, a gente tem outras, enfim, marmoristas, trabalhadores, e não só arquitetos, mas vieram muitas pessoas que ajudaram também a construir a cidade de Belo Horizonte, né? Então, você vai ter uma dedicação grande, por exemplo, no Cemitério do Bonfim, que você vai ter os irmãos Natali, Botero, enfim. Na parte da arquitetura, nem preciso falar, a quantidade de arquitetos, a própria escola de arquitetura ela teve, né, um papel fundamental de influência aí, desses arquitetos. E aí, a gente foi, então, localizando algum desses acervos. Pode passar o próximo. Alguns aí, esse aí do prédio do Palacete Dantas e do Banco Hipotecário, que é do Luiz Olivieri. Vou passar isso rapidamente, tá? O próximo aí, que é da Academia Mineira de Letras, né, do Luiz Signorelli, e dos pisos dos irmãos Natali. Ou seja, isso aqui tudo, gente, são bens culturais que já são patrimônio da cidade há muito tempo. Então, o viés não era necessariamente por ser uma arquitetura de origem italiana ou descendência italiana, mas porque isso também já é reconhecido pela cidade como seus patrimônios também, né? Pode passar o próximo. O edifício do Automóvel Clube, né, também do Signorelli. Aí tem um Rafael Berti, pode passar o próximo, com o prédio da própria prefeitura, e juntamente com o Signorelli e o Minas Tênis Clube, enfim. E aí, pode passar o próximo. Toda essa história, enfim, ela começa a ser resgatada e gestionada através desse evento, da qual a Jusi é uma das mentoras dele, né, que foram os seminários de imigração italiana em Minas Gerais. Então, desses encontros que começaram lá em 2005, uma série de pessoas, pesquisadores, enfim, começaram, então, a ativar essa pesquisa em relação a essa imigração, que culmina, né, especificamente com a criação agora do portal, do museu, numa ideia de ponte mesmo, de ligação entre esses diferentes atores. Pode passar? Então, lá em 2021, nasce embrionariamente esse projeto, né, do museu. Ele vai, então, já em 2022, conseguir ser executado, parte dele, do próprio projeto como um todo, né? E a ideia é que ele possa integrar-se com outras bases de dados, enfim, com outros levantamentos, numa linguagem que a gente consiga trazer também as pessoas e a população para esse processo. Pode passar?
Então, a missão ali seria de preservar, recolher, reunir, divulgar memória histórica da imigração italiana no Estado, garantir que essa história seja acessível a todos, incentivando estudos e investigações sobre o tema. Eu trouxe alguns dados, só para vocês entenderem mais ou menos o que já foi feito, né? A gente já levantou, a equipe como um todo, 910 acervos, e aí vocês podem perceber que tem o Museu Abílio Barreto, a própria Ponte Entre Culturas, né? O Arquivo Público da Cidade, enfim, vários outros também, que vão, pode passar, ter características como essas aqui. A gente tudo faz um levantamento grande dessas informações, né, para saber onde estão, se estão ou não estão digitalizados, e como a gente pode, em parceria, disponibilizar essa informação para a sociedade como um todo. O próximo ali a gente tem... Pode passar? É aí por fundos, né, ou seja, quais que mais aparecem. Então, a gente tem alguns fundos importantes, alguns lugares importantes, por exemplo, o próximo, que é o do Museu Abílio Barreto. Então, ali você vai ter Pedro Micucci, Raul Tassini, Luiz Olivieri, Rafael Berti, várias e várias entradas deles. Lá estão organizados alguns por essa entrada, mas tem uma quantidade, gente, assim, gigantesca. E muitos desses aqui participaram ativamente da construção da cidade de Belo Horizonte, né? Assim, seja como projetos, como empreendimentos, enfim. Outro acervo que a gente foi buscar também é o acervo do Arquivo Público Mineiro, né, que tem lá sessões específicas sobre, por exemplo, a imigração, sobre as hospedarias que existiam em Belo Horizonte, como é que essas pessoas que chegavam aqui eram registradas, né, e tem um acervo iconográfico muito, muito grande também. O próprio acervo da Ponte Entre Culturas, com esses seminários que acontecem aí, desde 2005, com uma quantidade de pesquisas. Aí você vai perceber, por exemplo, que essa mesma discussão acontece em Juiz de Fora, Uberlândia, Poços de Caldas, enfim, você tem outros que não ficaram só em Belo Horizonte, né? Ou que nem para Belo Horizonte vieram, mas que já foram para essas cidades como um todo. E a descoberta, às vezes, de alguns outros acervos que a gente nem conhecia, por exemplo, esse da Fundação Alinari, que traz lá uma série de fotos de Belo Horizonte, da década não, antes, por favor. Da década de... da década de 20, 30, 40, que estão lá, guardados, e a gente quer fazer uma parceria com eles para que essas fotos também sejam disponibilizadas. Então, fábricas de laticínio, enfim, construção da cidade, tudo isso tem muitas informações que a gente está tentando fazer um recolhimento e uma junção disso tudo, né? Pode passar o próximo. Uma outra coleção importante da UFMG, que é a coleção Linhares, que você tem uma quantidade enorme de periódicos, né, jornais, muitos deles já catalogados aqui, que são que eram dessa comunidade italiana, né? Então estão disponíveis também para consulta. E a última aí, que é, na verdade, o que talvez é o mais importante aqui para essa discussão e o que a gente quer chamar, que é a participação da sociedade nesse processo. Então, a gente vai ter todo esse levantamento, que são de arquivos e tudo mais, mas vai ter um espaço onde as pessoas, parceria, em que a sociedade pudesse trazer a sua colaboração nesse processo, né? E isso, pode passar? Ela vem muito, ela nasce, vamos assim dizer, né, de uma ideia que a gente trabalha há muito tempo já, que são os mapas afetivos, que são os inventários participativos, no qual a gente sentaria com um grupo aqui, eu acho que teve até uma mesa que falou sobre isso aqui, não sei se foi ontem ou se foi hoje mais cedo, em que a gente iria perguntar para vocês, ou ia conversar com vocês, quais são as referências culturais, né? Como é que vocês vivem esse território, como é que vocês vivem esse espaço. E, a partir dessa leitura, e a partir dessa conversa, é que a ideia de construção do patrimônio cultural, nesse caso, é feita, né? Ou seja, que pontos são importantes ou não são importantes, porque é muito curioso, a gente faz essa oficina várias vezes, eu tive até num desses eventos, que a gente estava no Isabela Hendricks, e um dos grupos que estava fazendo um mapa de percepção simplesmente não colocou a Praça da Liberdade como um elemento ali. Né, assim, desenharam
a Pampulha, desenharam o pirulito da Praça 7, desenharam o Mineirão, enfim, mas não desenharam a Praça da Liberdade, que estava do lado ali, né? Que era no Isabela Hendricks, logo colado na praça. E aí, era um evento que tinha pessoas do Brasil inteiro, e aí as pessoas de São Paulo, Rio, perguntaram, mas a praça não está aqui? E aí, na hora que a gente foi conversar com aquele grupo que estava ali especificamente, e perguntar por que a praça não entraria, né? Sendo que, talvez para a grande maioria aqui em Belo Horizonte, é um referencial, a gente entendeu, por exemplo, que eles eram todos moradores do Barreiro, né? E que não vinham para essa parte da cidade. Então, as referências da cidade para eles eram lá, é outra. Né? E, de certa forma, eles não participam desses processos porque não existiam espaços para que eles pudessem dialogar. Então, assim, é muito importante quando a gente abre uma ferramenta de diálogo que pode ser, enfim, colocado para a população, também ter essa via de mão dupla. Ou seja, quais as referências que existem, o que é esse patrimônio cultural, o que são essas referências, né? Quais são as vivências desse território que a gente está pensando. Então, é dessa ideia, obviamente, com um tema específico nosso lá, que é da comunidade italiana, estou acabando já, Paulo, que a gente vai trazer essa ideia da participação. Tá? Pode passar, por favor. Aí são a equipe técnica e os nossos patrocinadores. E aqui, gente, é o convite para que vocês, se quiserem se apropriar dele aí, vão nas redes sociais, no Instagram, né? Brevemente, a gente deve estar lançando aí até, eu não sei, não vou falar a data aqui, não, senão o Dilson vai ficar bravo comigo, mas certamente nos próximos meses a gente já vai estar com essa plataforma toda lançada e contamos com a colaboração de vocês, né? Enfim, eu acho que a ideia de trazer o Museu de Imigração Italiana virtual, ele também é uma ferramenta, uma possibilidade de interlocução com a sociedade, né, no sentido de construção desses museus, pesquisas, trabalhos, né? E é isso, eu acho que eu queria ser muito breve nessa fala, acho que a gente pode depois comentar mais alguma coisa com relação a vivências em territórios e tudo mais, mas aqui deixo o convite para vocês entrarem e acompanhar, que brevemente a gente já vai ter aí outros assuntos. Obrigado, viu?